Então, pessoal, agora nós vamos fazer um apanhado de tudo aquilo que nós já estudamos até agora sobre estrutura atômica. Agora nós já estamos observando o modelo atual do átomo, onde a gente observa o nêutron, o próton, os elétrons, cada qual no seu lugar. Lembrando também que esses negocinhos que parecem um anelzinho aqui, não faz parte. Isso aqui é como se fosse uma representação de um caminho, tá, pessoal? É como se fosse uma rota de avião. Eles seguem uma rota imaginária para eles não colidirem com outros aviões. Então é mais ou menos isso, tá? É como se os elétrons também tivessem essa rota também. Eles têm uma rotazinha para poder não colidirem com outros elétrons, ok? Então por isso que tem essa representaçãozinha desses, parecendo uns anéisinhos, ok? E então esse é o modelo planetário, né? Como se fosse os planetas, que são os elétrons, em torno do núcleo, que é o Sol, que no caso aqui do átomo é representado pelos nêutrons e pelos prótons. Então vamos lá. Vamos ver o que cada estrutura aqui representa suas letrinhas e tudo mais, né? Para podermos começar a entender esse modelo planetário contemporâneo. Então, o P é o próton, que eu botei aqui na estruturazinha na cor pretinha. O nêutron, que é o N, com a cor azulzinha. E o elétron, como tá distante, né, tá aqui, então tá bem aqui, lado de fora, que é com esse Ezinho, com um sinalzinho de negativo em cima. Ele é muito representado assim. Então, já coloquei aqui como eles já são representados. E o número de massa, que é a letra A, é como se eu pegasse o meu núcleo e somasse todos os números de prótons e nêutrons. Então, só trabalho no núcleo, né, o número de massa. É o meu núcleo. Eu somo o próton com o nêutron. Aí a soma das quantidades de prótons e de nêutrons dá o número de massa. Né, que até a gente viu lá no vídeo anterior dos nêutrons, né, que tinha essa diferençazinha com a massa atômica, então por isso que, devido a isso que se chegou à existência dos nêutrons. Então, beleza. Vamos ver agora o que isso aqui significa para mim, esse modelo bonito, planetário, que está sendo colocado aqui. Ele é o átomo, lembra aquele átomo que a gente viu que no começo era como se fosse uma bolinha? Então, ele é uma bolinha que é divisível, que no caso tem essa divisão aqui, como nós estamos observando. Lembrando que é um modelo representacional, ele só representa, e não é que a gente pegou o microscópio e viu que aqui o átomo é assim, não é. Tanto que existem outros modelos para explicar o átomo, né? Segundo, por exemplo, o elétron enquanto ondas, né, enquanto partículas, como nesse caso aqui. Então, tem outros modelos também. Isso aqui a gente vai trabalhar com esse modelo aqui, que é o mais simples, é o mais assim, fácil de a gente conseguir visualizar, ok? É só pra gente entender que não é uma coisa assim, que eu peguei o microscópio e vi lá que o átomo é assim. Não é isso. É só pra poder uma representação, pra gente poder entender alguma coisa. Então, beleza. O átomo, ele caracteriza a matéria. Vamos lembrar do vídeo 1. Demócrito pegou lá o ouro, lá achou que o ouro, se você dividir, chegar na última partícula, ele seria a última partícula que encontraria seria o átomo. Beleza, acertou, tá certinho. E isso aqui ainda é verdade, o átomo caracteriza a matéria. Então vamos lá, que no caso eu peguei o átomo de carbono. Por que eu sei que é carbono? Porque o carbono, ele tem 6 prótons. Então, sendo assim, o número atômico dele é 6, que é representado pelo Z. Como vemos aqui, ó, o próton caracteriza o elemento, nós vamos ver isso também. O Z, que é o número de prótons. Então, carbono, por exemplo, a gente pode entender que tem o grafite e tem o diamante. Então, se eu pegar lá o grafite e picar até, se fosse o caso, até a gente conseguir o microscópio, o último lá seria o átomo de carbono, com 6 prótons. Então, ele caracteriza o quê? Aquela matéria lá que no caso é o grafite, beleza. Ou o diamante, aquela pedrinha bonita também. Segundo, o próton caracteriza o elemento. Então, por exemplo, quando eu bato um olho no átomo lá e eu vejo que ele tem 6 prótons, então sei que ele é o átomo de carbono. Não existe outro átomo que tenha 6 prótons, é só carbono. É como se fosse a carteira de identidade do átomo, beleza? Então, toda vez que eu ver o próton, ele caracteriza o elemento. Então, tanto que ele é descrito como Z, que é o número atômico. Então, o número atômico, quando você fala assim, número atômico e prótons, é a mesma coisa. É a identidade do elemento. Terceiro, em átomos, porque nós vamos ver que existem íons mais para frente. Mas nos átomos, o número de elétrons é igual ao número de prótons. Aqui eu tenho 6 prótons, então eu vou ter 6 elétrons. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, certinho. Botei tudo bonitinho aqui.
E geralmente também o número de prótons é igual ao número de nêutrons, com algumas exceções. Tem, mas é sempre próximo. Vamos supor, aqui tem o carbono 6. Ele poderia ter o carbono com 7, o carbono com 8. Então, são sempre assim próximos do número de prótons. Sempre próximos, mas geralmente os mais abundantes, os que a gente vê mais, eles são sempre iguais também. É tudo bem proporcionadinho, bem fechadinho. Beleza? Então, tendo esses modelos em mente, nós vamos conseguir aí para frente trabalhar muito melhor essa questão, porque é uma questão que as pessoas se enrolam, não sei o que é próton, o que é elétron, o que é nêutron, o que é átomo, o que é não sei o que, então, o que é matéria, então faz uma maior confusão. Então, isso aqui já consegue já dar uma melhorada no panorama aí, e a gente consegue entender melhor essa questão, tá bom? E qualquer dúvida, estamos aí nos comentários para poder ajudar.